Boa tarde, líderes queridos. Estou aqui muito animada para compartilhar algo que tem queimado no meu coração com cada um de vocês. E hoje eu quero falar a respeito do conhecimento e progressão no nosso chamado. Tem um versículo que sempre queima no meu coração e ele sempre está nos meus lábios e eu vou ler para você. Está lá em Efésios 1:18, diz assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Esse versículo ele é muito precioso, porque ele nos instrui a conhecer e ter nossos olhos abertos, despertos, para aquilo que Deus nos chamou a ser e a viver. Esse conhecimento do nosso chamado ele é fundamental para que possa haver também essa progressão. E a pergunta que eu trago para a nossa reflexão hoje é: qual é a especificidade do nosso chamado? Como nós temos progredido nela? Sabe, nós todos somos chamados a servir a Igreja de Cristo, a amar pessoas, a instruir pessoas, a sermos, pessoas que vão ser um suporte para a causa de Cristo, alcançando o perdido, mas qual é a forma específica segundo a qual Deus nos chamou para cumprir cada um desses propósitos? É importante saber não apenas quais são as nossas referências para viver esse chamado, mas também conhecer o nosso próprio coração e a revelação do Espírito Santo no nosso interior para viver esse chamado de uma forma assertiva, de uma forma agradável diante de Deus. Eu vou ler isso para você e quero que você guarde isso no seu coração. Deus não quer apenas que nós vivamos o chamado, mas que nós o conheçamos, porque só assim nós vamos vivê-lo plenamente. E claro, eu não tô falando isso para você de um lugar finalizado nessa jornada, de um lugar de alguém que já tenha plena consciência e plena expertise em todos os aspectos do chamado de Deus sobre a minha vida, mas de um lugar de alguém que busca conhecer e entender exatamente essa especificidade, abrir os meus olhos para esse chamado enquanto eu cumpro o nosso chamado universal, E a palavra também diz lá em 1 Coríntios 9:26, através do apóstolo Paulo: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Esse é o desejo do meu coração para mim e para você como líderes espirituais, que nós saibamos, enquanto nós estamos correndo, enquanto nós estamos lutando, exatamente o que nós estamos nos propondo a fazer. Não sempre essas lutas e essas corridas vão ser aquelas que nós idealizamos. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre eu vou estar tocando especificamente no povo para o qual Deus me chamou, nas tarefas para a qual Deus me chamou. Em muitos momentos eu vou estar servindo onde é necessário, em muitos momentos eu vou estar operando onde é preciso, onde a igreja precisa, mas é importante que enquanto eu faço essas coisas, eu tenha uma consciência cada dia mais esclarecida e plena do que Deus me chamou a fazer, porque no tempo oportuno, aqueles que são fiéis em fazer o que é necessário para o momento, o que é preciso para o momento, terão portas e capacidade entregues por Deus para também cumprir essas especificidades, para cumprir aquilo que Deus já tem revelado e compartilhado ao nosso coração. Mas a gente só progride, só entra nesse lugar, só amadurece o nosso chamado se a gente conhece cada uma dessas coisas. Então, seja lá qual for a função, a capacidade, o momento que você está vivendo na sua liderança, no seu pastoreio, eu quero te lembrar de manter em vista e manter em mente aquilo que Deus já revelou ao seu coração, para que você possa viver a plenitude do seu chamado. E para finalizar, só quero te lembrar do que aconteceu com o profeta Eliseu. Elias disse para ele, você vai receber da porção que você vê. Eu vou ler para você esse versículo. Diz assim:
eu não tenho a referência aqui, mas diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de seu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não te fará. E isso é um alerta para o nosso coração. Essa é uma fala que deveria trazer um entendimento para aqueles que desejam uma porção dobrada, para aqueles que desejam progredir no seu chamado, para aqueles que desejam a plenitude da sua liderança, da sua vocação divina. Qual é esse alerta? O alerta é: você só vai receber da porção que você vê. Então eu quero te lembrar disso hoje. Se talvez você abandonou revelações no meio do seu caminho, se talvez você tenha se desconectado delas, se talvez você tenha se consumido pelo cotidiano da sua liderança, enquanto você faz o que precisa ser feito, mantenha o seu coração em quem Deus te chamou para ser. E no tempo devido, se fielmente você nutrir e buscar e se capacitar e for humilde e servo diante da causa dele, ele vai abrir as portas, as oportunidades e liberar a porção necessária, a porção dobrada, a porção revelada ao seu coração. Eu espero que isso te abençoe, eu espero que isso eleve a sua esperança sobre o chamado de Deus para a sua vida, porque Ele não te chamou só para cumprir o que todos estão vivendo, o que todos estão fazendo, mas Ele te chamou para fazer isso de uma forma que só você pode fazer. E eu digo isso primeiro porque eu te amo, e segundo porque existe um benefício também para a igreja local, para o propósito divino, para o interesse comum, quando cada um de nós entende o que é chamado por Deus para ser e para fazer. Então eu quero te encorajar com isso hoje, espero que te abençoe. Um beijo e até a próxima!